Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai finalmente adentrar o assunto R3, ok? Até agora a gente veio falando sobre, né, R2 e sobre a geometria ali de retas, das retas paralelas, perpendiculares, os pontos. E agora a gente finalmente vai adentrar o assunto agora R3. R3 nada mais é do que o espaço tridimensional. Deixa denotado aqui. R3 é nada mais, nada menos que o espaço tridimensional. Quando eu tenho um eixo assim, outro eixo assim, aí a gente denota um terceiro eixo agora, passando assim, ó. Aí a gente tem três eixos. Agora a gente está falando sim do 3D, ok? Nesse caso aqui, tendo em vista isso, é interessante denotar que agora o eixo que a gente... Eita. Que agora o eixo que a gente... o eixo de cima que a gente tinha antes os x e o y. Vou mudar aqui. Né? A gente tinha o eixo x e o eixo y. A gente tinha o eixo x e o eixo y. Né? Uma coisa que é importante ser dita é que o eixo, o XY, ele também vai ter que estar aqui, tá? Ele vai estar também no espaço R3. Mas o espaço R3 tem uma coisa, um eixo a mais. Só que esse é um eixo sobreposto em cima do plano cartesiano, tá? O plano cartesiano aqui, ele é esse plano deitado, formado por essas duas linhas aqui, ó, esses dois eixos aqui, que estão deitados, tá? Lembrando, a gente denota, a gente sempre coloca o lado, o x e o y no lado positivo do eixo. Por exemplo, esse eixo que vem para frente, o para frente aqui que ele está vindo é o lado positivo, para trás ali que ele está indo é o lado negativo. Esse aqui, para a direita, é o positivo, para a esquerda é o negativo. Esse daqui, o vertical, para cima é positivo, para baixo é negativo, tá bom? É interessante a gente falar que o plano cartesiano ele também está aqui, ele também se encontra aqui, só que ele está deitado, ele está nesse plano deitado aqui, ó. O plano que sobe em pé é o plano perdão, o eixo que sobe aqui em pé vertical é o eixo Z, tá? A gente chama de eixo Z. Aqui embaixo vai ter que estar o plano cartesiano também. Então vocês concordam comigo que para que a gente tenha o plano cartesiano aparecendo aqui, lembrando, plano cartesiano, lembra como era? Ó, plano cartesiano, né? Só relembrando aqui, tá? Não vamos entrar muito nesse assunto não. Que agora o foco é R3. Plano cartesiano era assim, não era? Aí aqui era o x, aqui era o y. E R3, a gente vai ter que ter esse plano aqui deitado. Então o eixo Z é como se ele visse para cima, não para cima no sentido aqui, no sentido norte, mas para cima, para fora da tela, para fora da tela, vindo em direção a você. Ele está vindo na sua direção, você que está assistindo. É como se ele estivesse vindo na sua direção mesmo, tá? Para que a gente tenha isso aqui, a gente precisa fazer o quê? Esse eixo precisa estar como? Como é que tem que estar esse eixo aqui no R3? Ele tem que estar, ó. Ele não tem que estar deitado. Para ele estar deitado, eu não consigo, porque eu não consigo mexer 3D aqui. Mas ele não tem que estar assim, né? Portanto, o x tem que estar aqui e o y tem que estar aqui. Não é o contrário, tá? Senão a gente não tem a coisa direito. Só para ficar isso
explicitado. Vamos falar de retas. Para que a gente já falou de pontos em R3, a gente já falou. Mas agora a gente precisa falar das retas. E eu falei no estudo de retas em R2 que as retas em R2, elas podem ser em R2. Ó, vamos lá, vamos deixar aqui. Não, vou fazer maior. Na verdade, deixa eu dar um zoom para fora antes. Aí, melhor. Ó, vamos lá. Em R2, a gente tinha o quê? A gente tinha que as retas podiam ser daqueles que a gente tinha quatro nomes ali que a gente podia chamar as retas, né? Que a gente tinha. Não necessariamente um excluía o outro. A gente tinha que as retas podiam ser retas paralelas, que é quando as duas retas elas nunca se encontram, né? É esse o caso aqui. A gente podia ter retas perpendiculares, tá? Perpendiculares. Elas podiam... Aí, quando a gente tem o caso assim, uma reta assim e outra passando, fazendo 90 graus, tá? Esse que é o importante de ficar explicitado. A gente tinha as retas concorrentes, né? Que é quando elas concorrem em um ponto, por exemplo, tem uma reta passando assim e outra reta passando ali, assim, ó. Aí esse é o ponto aqui que elas concorrem. Esse ponto aqui, ó. Elas têm um ponto que elas concorrem. E a gente tinha as retas, o outro nome que eram as retas coincidentes. Retas coincidentes. Que era quando eu tinha duas retas que elas não eram que na verdade elas eram, né? Elas eram meio que a mesma reta, lembra? Eram meio que a mesma reta. Eu estou fazendo do ladinho aqui, mas que fique subentendido que é em cima, que é uma em cima da outra. Elas representam a mesma reta. Na verdade, vamos tirar. Representam a mesma reta. Eu tenho duas retas, então, passando pelo mesmo ponto. Eu tenho duas retas iguais ali, ó. Duas retas meio que uma em cima da outra. Representando a mesma coisa. Tá? E aqui. Beleza. Ó. Qual que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Entendeu? São meio que retas coincidentes essas duas aqui. Tá? É o caso. Em R2 isso, né? Mas qual que é a grande questão de ser compreendida da diferença entre R2 e R3? A grande diferença é que o seguinte, em R2, se as retas não forem paralelas, deixa eu tirar aquilo ali dali.
e deixar aqui em cima. Se as retas não forem paralelas, se elas não forem paralelas, ou seja, se elas não forem desse tipo aqui, se elas forem qualquer outro tipo, elas vão se interceptar, né? Elas vão ter pontos em comum, elas vão ter pelo menos um ponto em comum. Elas vão ter ao menos um ponto, vou escrever assim, ó, um ponto em comum. Ao menos. Por que ao menos? Porque elas podem ser retas coincidentes, aí ela tem todos os pontos em comum. Mas caso não, elas vão, ó, aqui, ó, no caso de serem paralelas, inclusive é interessante a gente, né, sempre citar, retas perpendiculares são retas concorrentes, tá? Sempre. Toda reta perpendicular é uma reta concorrente, tá? Porque elas se interceptam em um ponto, elas têm um ponto em comum. Agora, nem toda reta concorrente é perpendicular. Nem todas as duas retas concorrentes são perpendiculares. Por quê? Porque duas retas concorrentes podem não se interceptar em 90 graus. O caso particular que elas se interceptam em 90 graus é o caso de elas serem perpendiculares. Tá? Mas é interessante que a gente lembre que as retas, elas vão ser paralelas ou elas vão ser concorrentes. Ou coincidentes, né? O caso de retas perpendiculares é um caso específico das retas concorrentes, tá bom? Mas esses são os três casos principais, tá? Os três casos principais. Esse daqui, que é aquele caso do sistema linear, né? Esses três aqui. Que a gente tem o sistema, a gente tem o sistema linear, né? A gente tem esse caso aqui são 0 soluções. Aqui é uma solução, aqui são infinitas soluções. Que é aquela ideia de ser, aqui no caso, SI, o sistema. Aqui é SPD. E aqui é SPI. Tá? Se você não lembra disso, volta lá na aula de retas em R2. Daí eu vou explicar sobre isso. Mas interessantemente a gente ter falado sobre o sistema, outra coisa importante que as retas em R2 têm é o seguinte: a equação da reta é linear. É uma equação linear. Com uma equação linear em R2, eu consigo sim uma reta em R2. Tá? Em R2. No caso de R3, não vai ser esse o caso. No caso de R3, agora, mudando então, no caso de R3, a gente não vai mais ter essa propriedade. As retas não vão ter mais equações lineares. Retas não são mais, não podem ser, melhor, não podem
ser mais representadas por equações lineares. Deixa eu fazer normal agora. Lineares. Equações lineares não representam mais retas em R3, e sim planos. Em R3, quem tem a equação linear são os planos, tá bom? Essa que é a diferença. Compreendido? Tá? Outra situação que em R3 também surge é que a gente tem outros dois tipos de retas. Na verdade, a gente tem outro tipo de reta. A gente tinha ali em cima, a gente tinha o caso de retas, os três casos principais, que eu vou deixar mais bem explicitado aqui. Deixa eu... Esses são os três casos principais, tá? Perpendiculares é uma variação das retas concorrentes. Inclusive, deixa eu até fazer diferente aqui. Ó, deixa eu tirar esse aqui daqui. Vou tirar esse aqui daqui. Colocar esse aqui para cima. Tá? Colocar esse aqui assim. Esse daqui, que é um caso específico, a gente deixa aqui fora. É um caso específico de retas concorrentes, tá bom? Em R3 a gente tem agora mais um tipo de reta. Não apenas podem ser elas paralelas, concorrentes ou coincidentes. A gente tem então agora as retas, ó, presta atenção. Retas reversas. E esse nome deve ser muito bem lembrado. Reversas. A gente tem um novo tipo de reta aparecendo. Qual é esse tipo de reta? Como é que a gente desenha esse tipo de reta? É difícil. É bem difícil desenhar porque é uma ideia que fica muito clara no 3D. Mas no 2D, que é onde a gente está, né? Esse quadro aqui, ele é 2D. No 2D, não é possível ser entendido assim com facilidade, tá? Mas é o caso em que as retas não se encontram, retas não coincidem, retas não coincidem, não possuem pontos, não coincidem não concorrem em nenhum ponto, concorrem, ou seja, elas não se interceptam, melhor, vou colocar não se interceptam, não se interceptam, eu acho que é assim que escreve. Retas não se interceptam. Então aqui em cima, né, a gente tinha, se as retas não se interceptam, elas não tem nenhum ponto em comum, nem são coincidentes, nem concorrentes, então elas são o quê? Paralelas. Ponto final, não era? Então, nesse caso, as retas não se interceptam, nem... Vou até mudar a cor. E nem... Opa, esqueci de mudar de novo. E não são... Ficou ali embaixo aqui, ó. Não são paralelas.
Ok? Beleza? Um caso específico, assim como a gente tinha o caso das retas perpendiculares, um caso específico de retas reversas são as chamadas retas ortogonais. A gente vai definir as coisas aqui, depois a gente vai entender melhor o que elas estão falando. Retas ortogonais. O que são retas ortogonais? São retas reversas. São retas reversas que... Não, melhor. Cujos... Não, vai, que. É melhor. Que formam... Opa. Que formam ângulo de 90 graus, ok? Ó, a gente tem as retas reversas aqui, tá bom? Outra definição que a gente pode dar, é importante entender esse negócio de retas reversas que formam ângulo de 90 graus, ponto. Aqui, a gente tem outra coisa para falar aqui em cima também. O que acontece? A gente pode, então, separar, como a gente tem um novo tipo de reta aparecendo, que não é nem paralelo, nem concorrente, nem coincidente, a gente tem, então, essas retas reversas. A gente pode agora também trabalhar o sentido de... a gente pode colocar todas essas outras aqui em uma outra classificação. Tá? Em uma outra classificação. Ó, presta atenção. É o caso que a gente tem agora em R3, a gente tem também as retas coplanares. Retas coplanares. Nossa Senhora. Retas coplanares. A gente tem retas coplanares, então. Esses são os dois tipos, tá? São apenas dois tipos em R3 que a gente tem. Dois tipos. Em R2 a gente tem esses três tipos aqui. Três tipos. Nossa. Três tipos. A gente tem três tipos. Em R3 a gente tem dois tipos de retas. Tá? Nas retas coplanares, as retas coplanares são retas que não podem essas são retas que podem determinar um
Adivinha? São retas coplanares, são retas que podem determinar um quê? Um plano. Ok? Agora aqui nas retas reversas eu vou mudar a definição que a gente deu, porque agora eu adicionei uma outra ideia para retas reversas, para retas em R3, tá? Lembre-se, são os planos agora que vão ser representados por equações lineares. As retas reversas são retas, simplesmente retas que não podem determinar um plano. Um plano. São retas que não podem determinar mais um plano. Opa! Elas não mais podem determinar um plano. Isso tem que ficar claro, ok? Isso tem que ser compreendido. O que acontece? Nessas retas coplanares, a gente tem então alguns tipos possíveis de retas coplanares. Quais são esses tipos possíveis de retas coplanares? São esses daqui. Esses são os tipos possíveis de retas coplanares. Tá? Vou colocar aqui então. Esses aqui são os tipos possíveis de retas coplanares. Deixa eu trazer um pouquinho mais para frente. Esses aqui são então os tipos possíveis de retas coplanares. Retas coplanares podem ser retas paralelas, retas concorrentes, retas coincidentes. Aí também tem a variação das retas concorrentes, que são as retas, vamos copiar dali de cima, que são as retas, então, perpendiculares. Que são então as retas perpendiculares. Retas perpendiculares são uma variação, vou até deixar embaixo, igual eu fiz os outros. São uma variação de retas concorrentes, tá? Só isso. Beleza? Elas podem ser perpendiculares ou não, as retas concorrentes. Mas elas vão ser classificadas, vão ser uma classificação das retas coplanares. Compreendido? Então a gente tem esses dois tipos principais de retas em R3. Tá? Retas que podem ou não determinar um plano. Ou seja, que existe um plano, retas que podem ou não ser ambas atravessadas, ambas estarem contidas em um mesmo plano. Tá? Todas as retas em R2, elas estão contidas em um mesmo plano. Por quê? Porque R2 é um plano. O plano R2 é um plano. Então elas estão contidas em um plano, que é o plano R2. Ok? Retas que não podem ser... Não podem... Não existe um plano que contenha as duas ao mesmo tempo, não são coplanares. É o caso de retas reversas, ok? Vamos para o GeoGebra para entender isso melhor. Vamos aqui determinar então um ponto. Eita.
aconteceu alguma coisa aqui. Tá, vamos aguardar um pouquinho. Então agora que voltou, a gente pode sim continuar a discussão. Então eu tenho um ponto aqui, ó. Vamos determinar um ponto. Determinei um ponto aqui, ó. Opa. Determinei um ponto aqui, ponto A. Agora eu vou determinar um outro ponto, ponto B. Ok? Nossa. Beleza. Pronto, temos dois pontos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Presta bem atenção. Eu vou determinar uma reta. Uma reta que possui o ponto A e o ponto B. Oh, meu Deus. Ó, já vou determinar outra reta aqui, por exemplo, também. A reta C. Vamos dar uma olhada nessas duas. Gente, fiz um monte de reta aqui. Um monte de reta aqui para nós, para a gente olhar. Vocês estão vendo essas duas retas aqui? Deixa eu já fazer um negócio. Vocês conseguem ver uma coisa agora? Ó, presta bem atenção. Vamos dar um zoom ali mais para dentro para a gente ter uma imagem melhor. Vocês conseguem ver uma coisa? Percebam uma coisa. Essas duas retas aqui, essa daqui e essa daqui. Não é essa que está passando ali. Inclusive, vamos esconder ela também. Qual que é? Essa aqui, pronto. Escondi. Vamos lá. Vamos voltar ali e vamos dar um zoom aqui. Vocês conseguem ver que elas não estão se cruzando? Elas não se cruzam ali, ó. O ponto em que elas são mais próximos. Ó, tem um ponto ali. Tem esse segmento aqui, ó. Esse pequeno espaço aqui em que elas são mais próximas uma da outra. Você consegue ver que elas não estão se interceptando? Elas não vão fazer curva lá na frente. E não vão chegar mais perto do que isso que elas já estão. Que elas estão aqui na nossa frente. Esse é o mais perto que elas estão chegando. E elas não se cruzam. Elas não se interceptam. Elas não estão concorrendo nenhum ponto. E também tem o caso. Você consegue imaginar algum plano que contenha as duas retas ao mesmo tempo? Creio que não. Se você conseguisse, você provavelmente está errado. Ok? Não tem nenhum plano que contenha as duas ao mesmo tempo. Não tem como conter as duas ao mesmo tempo, inclusive. O caso da reta CD, por exemplo, também. Ó, com a reta CD. Vamos ver. Qual que é o mais próximo que elas estão passando uma da outra? É isso daqui, é essa distância aqui, tá vendo? É essa distância aqui, a mais próxima, por aqui, assim, ó. Talvez não seja exatamente onde eu estou passando com o mouse, mas esse é o mais próximo que elas estão chegando uma da outra ali. E não existe intercepção. Elas não se cruzam. Esse é o caso de retas reversas. Tá? Esse é o caso de retas reversas. Beleza? Agora, existe também o caso, né, em que a reta, ó, vamos fazer uma aqui. Deixa eu esconder a outra. Vamos fazer uma aqui, então. Existe também o caso agora em que a reta, ela é o quê?
o caso da reta agora ser... Vamos supor assim, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que elas estão se cruzando. Ou quase. Tá quase se cruzando, tá? O H tem que estar um pouquinho mais. Ainda não estão se cruzando. Acho que agora sim. Ó. Aí, ó. Acho que agora sim elas estão se cruzando. É possível ver agora que elas se interceptam o seguinte. Você consegue agora imaginar um plano que contém essas duas retas? Você consegue? Vamos tentar determinar um plano aqui que contém essas duas retas? Vamos ver se tem aqui, plano. Ó, vamos ver um plano que tem essas duas retas aqui. Oxe. Ah, tá, beleza, que as retas provavelmente não se interceptam perfeitamente porque, né, eu fiz no olhômetro e não usei não usei algo realmente calculável ali, tá? Vamos lá. Então vamos fazer diferente aqui. Vamos fazer diferente. Deixa eu apagar uma delas aqui. Qual que é que eu fiz? Essa aqui, né? Essa foi aqui eu... Vamos fazer diferente aqui então. Essa reta é a AB. Então vamos deixar denotado o ponto A. Ali o ponto A. Agora vamos fazer uma reta. Uma reta aqui, ó. Quer ver? Aqui, reta. Aí, ó. Vamos fazer uma outra assim. Pronto. Acabou. É isso. Agora sim eu sei que elas se interceptam. Em qual ponto? No ponto A. Ali no ponto A. Ó. Aqui no ponto A. Elas se interceptam ali. Agora sim eu sei que elas têm um plano em comum. Ali. Plano. Agora sim elas têm um plano em comum. Qual plano é esse? Esse que eu acabei de desenhar. Esse que eu acabei de fazer aqui. Ó. Agora sim tem um plano que contém as duas. Vê? Perceba também que o plano é infinito, tá? O plano é infinito. Eu dou um zoom para trás aqui e ele não muda nada. Ó, tô dando um monte de zoom. Não muda nada. Ele tá lá ainda, esse plano continua com a mesma dimensão sempre. Tá? Então essa é a ideia, gente. Essa é a ideia de retas coplanares e retas reversas. Tá? Retas reversas nunca se interceptam e não são paralelas. A gente podia fazer aqui nesse plano também duas retas paralelas. Né? Você consegue imaginar? Pois é. No caso de serem reversas, não são paralelas. Ok? É interessante que isso fique denotado antes de a gente entrar realmente no assunto retas. No assunto R3, nos assuntos das coisas que a gente vai ver pela frente. Isso precisa ser visualizado, tá? Ok? Então a gente visualizando isso daqui, tendo isso visualizado, vamos voltar ali pro... Agora sim a gente consegue entender que retas reversas são retas que não podem determinar um plano e retas coplanares são retas que podem sim determinar um plano.
Aí a gente tem esses três tipos aqui, que eram os normais, que a gente já tinha visto em R2. E a gente tem o caso de retas ortogonais, que é um caso específico de retas reversas em R3. Tá bom? Uma coisa interessante é que as retas não podem mais ser representadas por equações lineares. A gente vai ter agora três tipos de equações para representar uma reta. A gente em R2 a gente teve a equação geral e a equação reduzida, né? Então aqui a gente vai ter agora três tipos. Deixa eu até fazer maior essa. A gente vai ter agora três três formas de eu denotar agora uma reta. Três maneiras de denotar uma reta, uma única reta, uma reta em R3. A gente tem então três tipos. Quais são os três tipos? São equações que usam de três formas diferentes. A gente pode representar a reta pela equação vetorial da reta. A gente pode representar uma reta pela equação paramétrica da reta. E a gente pode denotar uma reta em R3 pela equação simétrica, tá? Simétrica. Esses são as três formas de denotar uma reta em R3, ok? Vão ser estes os assuntos dos três próximos vídeos. Primeiro a gente vai falar da equação vetorial, depois a gente vai falar da equação paramétrica e depois da equação simétrica. É interessante a gente já lembrar que se a gente tem a equação vetorial, a gente pode obter a equação paramétrica. Se a gente tem a equação paramétrica, a gente pode obter a equação simétrica. O caminho de volta também é possível para ambos os casos. E o caminho ali o caminho da equação vetorial para a equação simétrica também é possível. A volta também é possível, tá? É possível sim obter. Ok? Então vamos ficando por aqui. Isso compreendido, a gente vai ficando por aqui. Próximo assunto que a gente vai ver é equação vetorial da reta. Ok? Então, a gente se vê. Até a próxima.